Imagine desaparecer por vários dias e quando finalmente é encontrado, você está usando roupas que não são suas, mal consegue falar e parece completamente desorientado e repete várias vezes o nome de uma pessoa que ninguém consegue identificar. 4 dias depois você morre e não existe autópsia, o atestado de óbito desaparece e os poucos registros médicos acabam se perdendo com o tempo. Parece um enredo de um conto de terror, mas aconteceu de verdade. E a vítima era justamente o homem que revolucionou a literatura de horror e suspense. Edgar Allan Poe, o autor de obras como O Corvo, Coração Delator e A Queda da Casa Usher, Poe passou a vida escrevendo sobre loucura, morte, mistérios sem solução. Ironicamente, foi a sua própria morte que se tornou o maior deles. Neste vídeo vamos conhecer rapidamente a trajetória do escritor que mudou a literatura para sempre e principalmente mergulhar nas teorias que tentaram explicar o que realmente aconteceu em seus últimos dias. Será que Edgar Allan Poe morreu por causa do álcool ou foi vítima de uma doença ou teria sido sequestrado durante uma fraude eleitoral? No final vamos analisar qual dessas teorias faz mais sentido. Mas antes de começar o vídeo, eu já quero pedir para vocês, curte, compartilha, me segue aqui no YouTube, se possível também no meu TikTok e no meu Instagram, o nome é o mesmo, eu indico e conto. Me segue lá, por favor, que isso me ajuda demais. A gente vai conversar um pouco sobre esse escritor que, na minha opinião, é um dos maiores em relação a terror e mistério. A gente vai entender a sua história e, principalmente, quais são as principais teorias sobre a sua morte. Antes de se tornar o mestre do terror, o Edgar já convivia com a dor. A sua história começou de uma forma muito diferente do que muitos imaginam. O Edgar nasceu no dia 19 de janeiro de 1809 na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Seus pais eram David Poe Jr. e Elizabeth Arnold Poe. Eles eram atores itinerantes, uma profissão que naquela época estava longe de ser prestigiada. E eles viajavam constantemente apresentando peças, vivendo de cidade em cidade e enfrentando dificuldades financeiras. E a tragédia começou muito cedo. Quando ele ainda era um bebê, o seu pai simplesmente abandonou a família e não se sabe exatamente o motivo, mas ele desapareceu da vida dos filhos e nunca mais voltou. Pouco tempo depois, em 1811, a sua mãe morreu de tuberculose. A Elizabeth tinha apenas 24 anos e o Edgar não havia completado 3 anos de idade. E em curto espaço de tempo ele perdeu os 2 pais. Os 3 irmãos foram separados. Cada um acabou sendo acolhido por uma família diferente. E o Edgar foi levado para a casa de um rico comerciante de tabaco chamado John Allan e a sua esposa Frances Allan, que moravam em Richmond, no estado da Virgínia. Foi ali que surgiu o nome pelo qual o mundo o conheceria, Edgar Allan Poe. O Allan veio da família que o acolheu, mas existe um detalhe que muita gente desconhece. Apesar dele ter sido criado como um filho dentro da casa, o Edgar nunca foi oficialmente adotado. Não haviam documentos que o tornasse legalmente herdeiro da família Allan. Na prática, ele era um protegido do casal, mas não possuía os mesmos direitos de um filho legítimo. E durante a infância, a Frances demonstrou muito carinho pelo Edgar.
Ela incentivava ele a escrever, ler e estudar, enquanto o John financiava a educação e lhe proporcionava uma vida confortável, e por muito tempo parecia que o menino finalmente havia encontrado estabilidade. Mas a relação com seu padrasto adotivo nunca foi simples. O John era um homem extremamente rígido, preocupado com negócios e com dinheiro. Já o Edgar demonstrava uma personalidade sensível, criativa e sonhadora. Os dois tinham temperamentos completamente opostos, e essas diferenças se tornariam ainda mais evidentes conforme o Poe crescia. E talvez tenha sido justamente essa infância marcada pelo abandono, pela perda e pela constante sensação de não pertencer completamente a lugar algum, que moldou o escritor que o mundo conheceria anos depois. Afinal, não é difícil perceber como temas como morte, luto, solidão e melancolia aparecem repetidamente em suas obras. Para o Edgar, o terror nunca foi apenas imaginação. Em muitos aspectos, ele fazia parte da própria vida. Ao chegar à juventude, o Edgar parecia ter um futuro promissor. Em 1826, aos 17 anos, ele ingressou na Universidade da Virgínia, onde se destacou nos estudos de línguas, poesia e literatura. Mas havia um problema, e era o dinheiro. A ajuda financeira que o John Allan dava para ele não era o suficiente para cobrir todas as despesas. Então o Edgar acabou acumulando dívidas. E na tentativa de resolvê-las, ele recorreu aos jogos de carta, mas a situação só piorou. Ao voltar para Virgínia, ele teve uma discussão definitiva com o John, que se recusou a pagar suas dívidas. Então, depois disso, o relacionamento entre os dois nunca foi o mesmo. Ele, sem concluir a universidade, se alistou no exército dos Estados Unidos, usando o nome de Edgar Perry. Apesar do seu perfil artístico, ele se destacou pela disciplina e chegou ao posto de sargento-mor na artilharia. Nesse período publicou o primeiro livro de poemas, que passou despercebido. Em 1829, após a morte da Frances, o Allan permitiu que o Edgar ingressasse na Academia Militar de West Point, mas o Edgar não queria seguir a carreira militar, e 2 anos depois ele foi expulso por desobedecer às regras da instituição. Pouco tempo depois, o John Allan morreu e o Edgar descobriu que havia sido praticamente excluído do testamento. Sem dinheiro, sem profissão, e após a morte da única figura paterna que ele conheceu, o Edgar tomou a decisão que mudaria a sua vida para sempre, e ele apostou tudo na escrita, e era um caminho muito incerto, mas foi essa escolha que o transformou em um dos maiores nomes da literatura de terror, mistério e suspense. E na época, poucos escritores conseguiam viver apenas de seus livros. Então, Edgar precisou trabalhar como editor, crítico e jornalista para sobreviver, e mesmo enfrentando dificuldades financeiras, o seu talento começou a chamar a atenção. Ele foi influenciado pelo romantismo sombrio e desenvolveu um estilo único, explorando a morte, a culpa, a loucura e os medos mais profundos da mente humana. Em 1839, publicou A Queda da Casa Usher, um dos maiores clássicos da literatura gótica. 2 anos depois, lançou Os Assassinatos da Rua Morgue, considerado por muitos o primeiro grande conto policial da história, e a obra que inspiraria detetives como Sherlock Holmes e Hercule. Mas foi em 1845 que o Edgar lançou fama com o conto O Corvo. O poema, marcado pela famosa palavra nunca mais,
conquistou leitores em todo o país e transformou o autor em um dos escritores mais conhecidos dos Estados Unidos. O reconhecimento, porém, resolveu seus problemas, mas o Edgar receberia muito pouco por conta das suas obras e viveu grande parte da vida enfrentando dificuldades financeiras. Ainda assim, o seu legado já estava garantido. Ele revolucionou o terror ao mostrar que o maior dos monstros podia existir dentro da mente humana, e ele ajudou a criar o romance policial moderno. Mas enquanto a sua carreira finalmente ganhava reconhecimento, a sua vida pessoal caminhava para uma nova tragédia, uma perda que mudaria a vida do Edgar para sempre. E em 1836 ele se casou com a sua prima, a Virginia, e ela tinha apenas 13 anos, algo que hoje causa estranhamento, mas que não era ilegal em parte dos Estados Unidos naquela época. E segundo alguns historiadores, o relacionamento só se tornou conjugal alguns anos depois, quando ela ficou mais velha. A Virginia era descrita como uma mulher gentil, alegre e muito dedicada ao Poe, e representava para ele uma estabilidade que ele nunca tinha encontrado nem na infância. E em 1842 tudo mudou durante uma apresentação musical. A Virginia começou a tossir sangue e era um dos primeiros sinais de tuberculose, doença que na época era praticamente uma sentença de morte. Então, nos 5 anos seguintes, o Edgar acompanhou o lento agravamento da saúde da esposa. Ele estava sem dinheiro e ele não conseguia oferecer os melhores cuidados. Ele viu a mulher que ele tanto amava definhar aos poucos, sem poder fazer quase nada para impedir. E mesmo abalado, continuou escrevendo e tentando reconstruir a própria vida. Em 1849, chegou a reencontrar um antigo amor, a Elmira, e os dois ficaram noivos, e pela primeira vez em muitos anos parecia que o Edgar finalmente teria um recomeço, mas esse futuro nunca aconteceu. Poucas semanas depois ele desapareceria misteriosamente. E os últimos dias de sua vida se transformaria em um dos maiores enigmas da história da literatura. No início de 1849, depois de anos marcados por perdas, dificuldades financeiras e problemas de saúde, o Edgar Allan Poe parecia finalmente enxergar uma luz no fim do túnel. Ele voltou para Virgínia e passou a fazer palestras sobre literatura e voltou a sonhar com um projeto que desejava havia anos, e era criar a sua própria revista literária. E foi nessa época que ele reencontrou a Elmira Shelton, o seu primeiro grande amor. Os dois haviam se separado na juventude, depois que a família dela interceptou as cartas que ele enviava enquanto eles estavam estudando. Então, sem receber nenhuma notícia, ela acreditou que ele havia abandonado e ela acabou se casando com outro homem. Agora ela estava viúva, então ela voltou a se aproximar do Edgar. O romance renasceu rapidamente, os dois ficaram noivos. Amigos diziam que o Edgar estava diferente, mais otimista, falando sobre casamento e estabilidade financeira e até sobre um novo começo. Isso depois de tantos anos de sofrimento, e parecia que a sua vida finalmente estava entrando nos eixos. Mas tudo mudaria em poucos dias. No final de setembro de 1849, o Poe deixou a Virgínia e foi rumo a Nova York, e o motivo exato da viagem nunca foi esclarecido. Alguns historiadores acreditam que ele faria uma parada na Filadélfia para tratar da publicação da sua revista, e outros afirmam que ele ia direto para Nova York. O fato é que ele nunca chegou no destino, e durante vários dias
o Edgar simplesmente desapareceu e não há registros confiáveis sobre onde ele esteve, o que aconteceu nesse período. Então, em 3 de outubro de 1849, ele foi encontrado em Baltimore, caído do lado de fora de uma taberna que também funcionava como um local de votação. Quem o encontrou percebeu imediatamente que algo estava muito errado. O Edgar mal conseguia ficar em pé, ele falava de forma desconexa e parecia completamente desorientado, mas havia um detalhe ainda mais estranho. As roupas que ele usava não era dele, ele era conhecido por vestir roupas elegantes. E naquele dia o Edgar vestia peças velhas, largas e gastas que claramente pertenciam a outra pessoa. Até hoje ninguém sabe como essas roupas foram parar nele. Ele foi levado ao hospital e passou seus últimos dias alternando em momentos de silêncio com crises de delírio. Os médicos registraram que ele estava confuso, agitado e incapaz de explicar o que havia acontecido. Em diversos momentos ele repetia apenas um nome, Reynald, e quem era esse Reynald que ninguém sabe ao certo. Alguns acreditam que era um explorador, o Jeremy Reynald, que inspirou uma de suas obras. Outros defendem que poderia ser alguém ligado aos dias em que o Edgar desapareceu. A verdade é que esse mistério nunca foi resolvido e durante 4 dias o seu estado só piorou, até que na madrugada do dia 7 de outubro de 49, o Edgar morreu aos 40 anos. E segundo o médico que o acompanhava, suas últimas palavras foram: Senhor, ajude a minha pobre alma. Mas se a sua morte encerrou a sua vida, também deu início a um dos maiores mistérios da história da literatura. Sem autópsia, com documento desaparecido e sem um diagnóstico conclusivo, ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido com Edgar e por que ele apareceu em Baltimore usando roupas que não eram suas, delirando à beira da morte. E ao longo de mais de 170 anos, pesquisadores levantaram diversas hipóteses para explicar o que teria acontecido com ele, e a gente vai conhecer as principais. E a primeira é sobre o álcool, e durante muito tempo essa foi a explicação mais aceitável. E como o Poe tinha a fama de beber em alguns períodos da vida, muitos concluíram que ele teria morrido por conta do alcoolismo. Mas hoje essa teoria perdeu a força, porque amigos afirmavam que ele tinha baixa tolerância ao álcool e nos últimos meses ele prometeu que ele largaria a bebida e não existe prova que ele estivesse embriagado nos dias finais. O uso de drogas é outra hipótese, envolve o uso do ópio, muito usado no século XIX. O problema é que não há registros confiáveis de que o Edgar era um usuário. A teoria seguiu apenas por conta dos delírios apresentados no hospital e por isso é considerada pouco confiável. Alguns pesquisadores sugerem que o Poe tenha sofrido complicações por conta de uma tuberculose, doença que matou a sua esposa Virginia, e embora seja possível que ele tenha sido infectado, não há relatos dos sintomas típicos da doença em seus últimos dias. Por isso, essa hipótese perdeu toda a força. Em 1996, os médicos reavaliaram os registros do hospital e perceberam que os sintomas do Edgar lembravam os de pacientes com raiva, delírios, agitação e dificuldade para ingerir líquidos. É uma hipótese interessante, mas nunca surgiu qualquer prova de que ele tenha sido mordido por um animal infectado. A meningite também poderia explicar a desorientação e os delírios.
No entanto, faltam registros sobre os sintomas importantes da doença, como febre alta, rigidez no pescoço, assim permanece apenas uma possibilidade. Quando os restos mortais do Edgar foram transferidos para um outro túmulo em 1875, as pessoas presentes relataram encontrar uma massa endurecida dentro do crânio. Alguns acreditaram que pudesse ser um tumor cerebral calcificado, capaz de explicar alterações de comportamentos, e outros dizem que era apenas um tecido endurecido pela decomposição, e nunca houve nenhuma confirmação sobre isso. E essa é uma das teorias mais conhecidas e na minha cabeça faz muito sentido. Na época das eleições, grupos criminosos sequestravam pessoas, trocavam as suas roupas, as drogavam, espancavam elas e as obrigavam a votar várias vezes usando identidades falsas. E como Edgar foi encontrado perto de um local de votação usando roupas que não eram dele, muitas pessoas acreditaram que ele foi vítima desse sequestro, e a teoria explicava vários detalhes do caso, mas nunca apareceu qualquer prova definitiva. Então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu quis trazer um pouco sobre a história do Edgar, que é um escritor fantástico. Eu tenho que admitir que no começo eu tive uma certa dificuldade a me acostumar à escrita dele, mas depois eu simplesmente me apaixonei. E eu tenho contos favoritos dele, como O Barril de Amontilado, O Corvo, O Gato Preto e O Coração Delator. São fantásticos, leiam que vocês vão gostar. E ele é um escritor que deu base para outros como Agatha Christie, Stephen King e o Arthur Conan Doyle. Então ele é uma referência no mistério e no terror. E essas teorias são um pouco malucas, mas eu quero saber de vocês quais delas fez mais sentido na sua cabeça. Na minha, a do sequestro, eu confesso que me pegou muito, faz muito sentido e combina com tudo que aconteceu com ele no dia que ele foi encontrado. Então é uma teoria que me pega bastante, mas eu quero saber de vocês. Coloca aqui. Eu vou pedir também, curte, compartilha, me segue no YouTube, se possível também no meu TikTok e no meu Instagram. E eu espero que vocês continuem acompanhando os próximos vídeos.